Olá pessoal, seja bem-vinda ao Chá com Arte. Meu nome é Camila Vaz, eu sou professora de teatro e professora de artes. Eu sou o Beto Oliveira, sou psicólogo, psicanalista e dramaturgo e estamos aproveitando a quarentena, né? Tá todo mundo preso aí em casa, né? Para colocar um projeto que a gente já tinha ideia há mais tempo em ação, né? Isso aí, a gente começou a fazer um curso de História da Arte, lemos o livro A História da Arte do Gombrich, e a gente começou a ter umas discussões aqui em casa, algumas coisas que a gente foi falando, e a gente não queria perder, assim, essa pesquisa, esse estudo, e a gente decidiu registrar, né, de forma online e aproveitar esse momento de quarentena aí. Né? Aí a nossa ideia é registrar um bate-papo, uma conversa minha com a Camila. A gente não é exatamente, né, assim, especialista, a gente estudou, a gente se interessa pela história da arte, mas se você tiver percebido aí algum vacilo ou também alguma dica, alguma contribuição, escreve, coloca aí pra gente, não é problema nenhum. Mas a gente queria registrar esse bate-papo e aí a gente vai fazer, né? A gente toma um chá e conversando sobre cada momento, né? Então esse primeiro vídeo vai ser sobre a arte pré-histórica e aí a gente passa para cada encontro, né? A gente bate papo do que a gente encontrou nas pesquisas que a gente fez, nas obras que a gente gosta. A gente faz um bate-papo, uma conversa e divide isso, compartilha com vocês o que a gente está aprendendo, discutindo, conversando, né, cara? E vai ser muito bem-vindo também essas conversas de vocês aí sobre algum equívoco que a gente cometeu ou alguma dica, para a gente dar continuidade também a esse bate-papo, né? Que aí é uma forma da gente continuar no assunto e estar se inteirando um pouco mais. Bom, então para começar, já que a gente decidiu falar sobre a história da arte, assim, uma coisa importante da gente pontuar é que a história da arte não é uma história sobre técnica, sobre desenvolvimento de técnica, uma técnica artística que foi se aprimorando. A história da arte, cada momento histórico tem a sua particularidade e isso não quer dizer que um momento mais atual vai ter uma técnica melhor do que momentos passados, assim, a gente pode ver vários exemplos, né? Como, por exemplo, a gente poderia pensar assim, que acontece em outras áreas, né? Se você pegar, por exemplo, a engenharia ou a medicina, aí você vai ver a medicina do século XVIII, século XIX, ela vai se aprimorando. Tecnicamente, a arte não é exatamente isso, né, Camila? Exatamente. Aí a gente vai acabar citando alguns exemplos aqui do Gombrich, né, que eu acho que é por onde a gente partiu, que é esse livro aqui, vou até dar uma mostradinha. E um exemplo que me chama a atenção nesse livro é uma galinha e um galo do Picasso, assim, que a galinha do Picasso ela é bem perfeitinha, assim, bem próximo do que é a realidade. E o galo, não, o galo já tem mais o estilo do Picasso, aqueles traços mais marcantes, e mostra bem mais cubista, e mostra bem essa irritação, assim, da presença do galo, né? E a gente pode pensar que talvez é mais importante até para a história da arte, a gente, quando estudou o Picasso, a gente está vendo mais o galo do que essa galinha que ele fez. E então a gente pode ver que a arte, a história da arte não está ligado a uma desenvolvimento de técnica e nem uma proximidade da realidade, é o que está mais próximo da realidade, né? Porque a galinha do Picasso, como a gente falou, se assemelhava bem à realidade, e o galo não tanto, mas o galo é historicamente mais importante, né? Que são alguns vícios que às vezes a gente tem para ter a experiência estética, assim, né? Ou de pensar, a arte boa é aquela que tem a ver com a realidade, ou do belo, né? Assim, é uma arte bonita, harmônica, com formas. E não, às vezes o artista ou o movimento, aquele momento da arte, quer destacar exatamente algo que causou horror, por exemplo, né? Ou até algo feio. Né? Não é exatamente a partir do belo, da realidade, que a gente faz um julgamento da arte, e nem a partir da técnica a gente vê os movimentos. Né? Então, tudo que a gente for acompanhando aqui, por exemplo, hoje a gente vai falar de arte pré-histórica. Né? A gente não pode ter
a visão de que é uma arte necessariamente com uma técnica ruim, ou que se assemelha a um desenho de criança, igual algumas pessoas às vezes falam, né? É algo que é preciso ser capturado pelo que ela passa de simbólico, assim, não exatamente técnico ou beleza, etc, né? Isso. Então vamos partir então pro início. Vamos lá. Hoje, arte pré-histórica. Vamos lá. Vamos... Então, pessoal, o primeiro ponto é esse, né? A arte pré-histórica não... É até melhor que a gente não use tanto o termo arte primitiva. Muita gente vai usar também arte primitiva, mas eu acho que ressalta essa ideia, né? De como se fosse de poucos recursos, etc. Embora a gente possa até pensar também por aí, mas não é isso que marca nenhum movimento histórico da arte. Assim, os recursos, exatamente. Embora a técnica, por exemplo, às vezes vai causar uma mudança na forma de olhar a arte. Então, a perspectiva, as técnicas novas, a fotografia, etc., muda o conceito que a gente tem de arte, mas não é isso que marca exatamente a história do movimento e não é isso que vai marcar também a arte pré-histórica, né? Então, eu vou começar abordando assim, o que é que a gente está chamando então de pré-histórico, né? Que não sei se exatamente seria um bom termo primitivo. Pré-histórico que vem antes da história, né? Aí, os historiadores consideram, né, o início da história a partir da invenção da escrita, que aí você tem de fato documentos históricos escritos. Antes da escrita, o que a gente tem não é exatamente, não tem um documento que compõe a história, a gente tem um grupo, um tanto de cientistas, entre eles historiadores, arqueólogos, gente que estuda os povos primitivos, sociólogos, etc., que tentam compreender o que existiu, o que aconteceu a partir de fragmentos, a partir de ossos, né, e também de arte. Então, a arte pré-histórica, a pré-história é um período muito grande, vem desde o surgimento dos homens sábios até 3.500 a.C., que é mais ou menos quando se pensa o surgimento da escrita, né? Então, é um período muito grande, que é dividido em paleolítico, neolítico, idade dos metais, que tem a ver exatamente com a forma que os seres humanos se organizavam. No paleolítico, né, eles eram nômades, e tem esse nome, paleolítico, de pedra, lítico vem de pedra, então de pedra lascada, né, um período mais antigo, onde eles não tinham um instrumental para fazer a trabalhar tanto a pedra como vai ter na idade dos metais ou no neolítico. No neolítico a gente já tem a idade da pedra polida, né, da pedra nova, neo vem de novo, né? Então eles já têm um outro tipo de trabalho e se organizam de forma não mais nômade, caçando e como caçadores-coletores, mas agora eles conseguem ficar no mesmo lugar, né, e ali plantar, criar animais, etc. E aí isso vai evoluindo, né, até a gente chegar até a escrita. Vai evoluindo esse processo de técnicas até a escrita. E a arte também passa por esse período também, com algumas nuances, mas em geral é considerado um movimento só, a arte pré-histórica, né? E uma coisa que é interessante a gente pensar também é que hoje, quando a gente pensa em arte, muitas vezes a gente associa a arte a galerias, a museus, e a arte pré-histórica, ela estava mais associada a uma função mesmo do que esse lugar, talvez de contemplação, de apreciação. Então a gente vai ver, né, alguns exemplos até que a gente vai trazer mostrando isso, que, por exemplo, a gente vê algumas cavernas com alguns desenhos na parede, e a ideia que se tem assim, dos historiadores é que essa arte encontrada, ela simboliza talvez a caça. Vamos supor, tem um desenho de um animal, então a ideia é de que queria se caçar aquele animal, né? A arte como quase a ideia de um voodoo, né? Assim que a gente pode pensar. Exatamente. Né? A arte, religião, magia, elas se misturam aí. Então o artista, ele representava, mas ao mesmo tempo acreditava que entre a representação e a coisa representada existia um nexo, assim, né? Como
Você estava dando um exemplo, por exemplo, de malhar o Judas, né? Que é um exemplo nacional que a gente tem, né? Que as pessoas vão bater no Judas mesmo. E aí tem essa representação, assim, o Judas ali, ele tá simbolizando o Judas mesmo, cristão, né? E o exemplo que o Gombrich usa também, de um ídolo ou de uma pessoa que você gosta. Imagina pegar uma foto de alguém que você ama, de seu pai, seu avô, né? E você furar ela, rabiscar. Em geral, a gente já passou essa fase, né? Assim, de acreditar que interferindo nessa imagem, a gente vai estar interferindo na pessoa. Mas, inevitavelmente, é diferente a gente pegar uma folha qualquer e furar, ou desenhar, rabiscar e furar, fazer 2 furos nela, do que fazer 2 furos nos olhos de uma pessoa que você admira, etc. e tal. Então, nos povos primitivos, a forma como eles se organizavam também tinha a ver com isso. A representação estava ligada a uma utilidade, né? Assim, então, eu acho que essa é a diferença. Não é só uma fruição estética, né? Eles não entravam lá dentro da caverna, isso que a Camila falou da galeria, né? Não pode entender que a caverna era uma galeria, que eles estavam desenhando lá para visitantes chegarem, não. Ou para pensar que futuramente as pessoas, não dá para saber, assim, se eles tinham essa intenção, assim, quero deixar registrado os hábitos do meu povo. Isso. Não se tem essa noção, assim. A ideia primeira que se tem é que eles desenhavam os animais com o intuito, por exemplo, hoje vamos caçar, então vamos desenhar o animal que nós queremos encontrar na caça e queremos que queremos caçá-lo, que é o exemplo do bisão aqui que o Gombrich traz, que é de 15 mil a 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, e que se tem essa ideia, assim, né, que é um bicho corpulento e tudo, que seria ótimo se encontrasse numa caça e se ele contribuísse também, até a ideia de que o desenho dele faria com que fosse mais fácil a caça. Isso, então os desenhos, então a arte ela representa um animal, por isso tem muito, né, a gente, nós ficamos vendo, assim, né, pesquisando algumas artes rupestres, a gente encontra muitos animais, né, muitas figuras assim humanas, mas que representam alguém caçando, né? Então os exemplos maiores que a gente tem, né, que pelo menos que o livro cita, né, é a caverna de Lascaux na França, a Altamira na Espanha, né, e não é falado no livro, mas a gente sabe que no Brasil, no Piauí tem a Serra da Capivara, né, onde tem o registro mais antigos, assim, o sítio arqueológico principal do Brasil. Então é uma arte assim, é uma arte feita principalmente na caverna com esses elementos, como eu estava falando da pedra polida, né? Então elementos feitos, eles pegavam osso, sangue, gordura, misturavam, faziam uma certa tinta ali, né? E poucos materiais, mas a técnica não é exatamente o que mais importa, como a gente já falou aqui, mas a concepção artística é essa, de representar o que quer ser caçado, o que eles querem que aconteça. Então tem uma função não apenas estética, não é de apreciação do belo, de chegar lá e ver as pessoas ficarem vendo, etc. Não, tem uma função prática. A arte, religião, saber, tudo se mistura, né, no povo primitivo, no povo pré-histórico. Na contemporaneidade, cada vez mais a gente vai especializando, né? A gente separando, arte uma coisa, religião outra, ciência outra, filosofia outra, a gente vai dentro da ciência vários ramos. Isso no povo pré-histórico isso não está presente, né? E aí eles fazerem esse tipo de representação. Então a gente vai passar algumas imagens aí, né, de Altamira, Lascaux. É legal também colocar essa imagem do bisão, né, que ele traz, alguns cavalos, então a gente vê bem a presença de animais mesmo, assim, que a arte tinha uma função mesmo de utilidade, né? E não de representar o cotidiano deles, né? Essa é a questão principal. Isso, assim, é o que a gente estava conversando. Isso é uma dúvida para a gente também, porque todos os lugares que a gente encontra é essa interpretação. A arte-magia. A arte pré-histórica é uma arte-magia. Seja no período paleolítico, onde a caçada e os coletores, né, os caçadores-coletores faziam isso para ajudar, seja nesse período neolítico, né, e da Idade dos Metais, onde eles já estão se organizando em sociedade, né, assim, fixa, né, já estão se organizando num lugar só, numa sociedade sedentária, não mais nômade, e ainda continua com esse aspecto de magia, embora a ideia é que
esse próprio processo de fixar uma residência, né, já começa também a instigar a representação do cotidiano. Mas ainda assim, arte pré-histórica significa arte magia, significa arte vinculada a uma função, né, de sobrevivência até, e não exatamente de fruição estética, de fruição de prazer, de sentir, né, ou ver ali, gozar de uma obra de arte pela beleza dela. Então ela tinha uma função. Mas a dúvida que a gente tem é quando se fala das artes mais antigas. As artes mais antigas é o que é conhecido como mão em negativo. A gente vai colocar a imagem aí também. A mão em negativo eles faziam da seguinte maneira: eles colocavam a mão na parede da caverna e jogavam a tinta, possivelmente soprando dentro de um canudinho, né, que era feito com coisas da natureza, né? Galhos, né, caule, sei lá, alguma planta. E eles sopravam e ficava a marca da mão. Quando a gente não consegue encontrar muitas explicações para qual seria a magia em torno disso, né? E alguns autores, isso que é surpreendente, alguns autores interpretam que ali tinha uma expressão do eu, assim, tipo alguém querendo dizer, eu estive aqui, marcar um certo território. Isso seria algo diferente, então, da arte magia já teria algo mais a ver com a arte como a gente pensa hoje, a arte como algo para ficar para a posteridade, como a Camila estava falando, etc. Então isso é um certo dilema, assim, essa mão negativa. No mais, a maioria da arte que a gente vê não é representação do cotidiano, né? Não é uma representação de uma ideia estética exatamente, mas de uma função específica, pelo menos assim é interpretado pelos historiadores. E muitas vezes também vão se encontrar arte sobre deuses, né? Que também vai ser uma função, que é essa questão da evocação do Deus também está presente. Então a gente vai ver muitas artes que se relacionam a Deus, ou até mesmo tem algumas que simbolizam algumas histórias contadas por um povo, mas não é tão... O que a gente vê mais presente é a representação mesmo desses deuses, desses animais que queriam ser objetivo de caçá-los, né? E isso é importante que você está falando, que até o Gomes vai colocando algumas artes que são mais recentes, assim, né? Então, 1880, por exemplo, né? Ou seja, de povos que são considerados primitivos, vamos dizer assim, porque eles se organizam de uma maneira mais próxima do que era na pré-história, mas aí a gente vê a complexidade de falar de arte pré-histórica, porque a gente está falando de pré-história de quem? Europa, África, América, enfim, é muito vasto, assim. Então não é exatamente um povo que tem essa concepção fixa, né? Para cada povo essa arte representava alguma coisa. Então a ideia geral que fizeram foi todas essas artes que a gente encontra na rupestre aqui na Serra da Capivara, né? No Piauí, em Lascaux, na França, todas essas artes, elas representavam uma função para aquele grupo, uma função prática. Essa é a leitura que os historiadores fazem. Mas como a Camila falou, isso se mistura muito, assim, então é uma intervenção divina, né? O voodoo, a prática mais próxima do voodoo, uma prática mais próxima assim, a essa intervenção de um deus específico, ou de representar algo que dá força para aquela tribo, para aquele grupo. Então, logicamente que tem variedade, vai depender de como cada sociedade se organizava, juntando essas duas coisas, né? Misticismo e arte, né? Como é que essas duas coisas, magia e arte, se organizado dentro daquele grupo, né? E aí vai sair as artes a partir disso. É isso aí. Acho que é isso. Esse primeiro encontro, ele é de algo muito pouco palpável, assim, né? Porque a gente não tem registros históricos, documentos históricos. A gente tem só interpretações do que foi encontrado pelos arqueólogos e tal. E é até uma arte mais difícil também de visitar, né? Ela não está dentro de um museu, igual dentro das cavernas, tem que se visitar as cavernas para... Mas tem pela internet, dá para você visitar muitas coisas pela internet e é legal. Nesse período de quarentena, dá uma pesquisada aí. Eu falei com a Camila, a gente tem um quadro do Miró, que a gente tem alguns logicamente cópias assim de pôster, né? Posters, né? Posters de algumas obras assim. A gente está conversando quando a gente começou a ver as artes rupestres, quanto que elas são bonitas.
né? Assim, se você começar a pesquisar, você vai ver imagens que poderiam estar, né, num quadro, assim, até moldurado mesmo, fazer pôster e tal, que não é muito comum a gente ver, mas são artes também de uma beleza muito grande. A gente vai mostrar algumas aqui para vocês, mas depois pesquisa na internet também. Beleza? É isso aí, pessoal. É isso aí, esse foi o primeiro chá com arte, né? A gente toma um chá aqui batendo papo e depois a gente grava o próximo, que vai ser já sobre arte, não mais arte magia, mas arte para os mortos, né? A arte como a pirâmides do Egito, né? A arte como uma dedicação, uma devoção, né? Para a eternidade. Para a eternidade, etc. A gente vai por aí até chegar à arte contemporânea. Isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigada.